Mulheres extraordinárias, maravilhosas. Vanessa Cavalini, Roberta Tamira Petrônio. Eu entrevisto mulheres, mas o programa é pra todos. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. Antes de começar o episódio, venho aqui lembrar que nós temos um Apoia-se. É muito importante, qualquer colaboração ajuda a gente ficar aqui, manter esse programa no ar, lindo, com essas mulheres extraordinárias, inteligentes, revolucionárias, como a que eu tenho aqui hoje, Beatrix Binnemann. Praticamente uma princesa alemã. Seja muito bem-vinda, Bia. Obrigada. É um prazer estar aqui. Gostei muito do seu trabalho. Obrigada. Muito legal Tô muito mesmo. feliz também com o nosso encontro. Bia, conta um pouquinho da sua trajetória. Eu dei uma mini pesquisada, né? Porque eu também não queria saber tudo, queria ouvir de você. Mas eu sei que você tem uma carreira acadêmica, assim, bem maravilhosa, né? Notável. O seu trabalho é muito legal, eu sou especialmente interessada no assunto, mas conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor. Onde tudo começou? Tudo começou em São Paulo, onde eu nasci. Na verdade, começou na minha trajetória, né? De São Paulo pro Rio, eu vim fazer faculdade aqui. Você veio fazer faculdade de psicologia? De psicologia. Bia, só fazer um parênteses muito importante, porque eu gosto de títulos, né? Embora a gente não saiba, eu não acho que o título define uma mulher, mas é muito importante a mulher poder ostentar, né, os títulos dela e a sabedoria, o que ela fez pra chegar até ali. Bia é doutora em psicologia e neurociência. Sim, psicologia clínica e neurociências. Tá, então conta um pouquinho. Você veio fazer faculdade de psicologia aqui no Rio de Janeiro? Sim, fiz na UFRJ, né? Mas se mudou por causa disso? Me mudei pra isso, sozinha. Mas queria sair de São Paulo? Queria. Tinha acabado de perder meu avô, que era uma pessoa muito querida, assim. Foi a minha primeira morte, assim, próxima, sabe? Então, mudou muita coisa, assim, na minha cabeça. Eu era muito nova. E aí eu falei, eu preciso mudar. Minha mãe deu apoio, assim, né? Meus pais são bem liberais, então eles sempre me apoiaram, assim, nessas coisas. E aí eu tinha uma prima que morava aqui no Rio também, que me alugou um quartinho, assim. E aí eu vim pra UFRJ, né? Foi bem no começo do SISU, Enem, né? Isso que permitiu essa mobilidade, né? E aí eu fiz a faculdade de psicologia e acabei ficando. Porque também se adaptou ao Rio de Janeiro super bem. Me adaptei, fiz amigos. Mas principalmente eu fiquei mais porque eu já saí da psicologia da graduação, né? Fiz a formação de psicóloga. E aí depois já fui pro mestrado. E aí depois já fui pro doutorado. Então foi tudo em sequência, emendou. Assim. Emendei. E sempre foi essa sua intenção de ter uma carreira acadêmica? Assim, quando eu decidi ser psicóloga, o meu foco era pesquisa e ciência. Eu sempre gostei muito de ciência. Né? Eu queria ser cientista mesmo, assim, estudar o cérebro, estudar a mente, né? E aí, assim, esse era muito meu foco, né, dessa área mais científica. Mas o perfil da minha faculdade, da UFRJ, ele era mais clínico, mais psicanálise, né? Então acabou que eu não tive tanto disso na graduação. Acabei tendo um foco mais clínico na graduação, mas também sócio-histórico, né? Filosofia, a gente tem uma base bem forte, assim, de filosofia. E aí eu ainda queria, né, pesquisar, eu fazia iniciação científica, fazia estágio. Nossa, graduação, assim, eu trabalhava que nem por gostar mesmo, sabe? Justamente por entender que a faculdade não ia me dar tudo isso, né, que eu queria. Da ciência e tal. Mas iniciação científica você fazia onde? Eu fazia lá. Eu fiz uma iniciação científica no Hospital Escola São Francisco de Assis, que é lá no centro. Sim. E a gente tinha um grupo de controle do estresse para mulheres idosas que tinham hipertensão. Né? Então, são pessoas que é muito importante elas terem um controle de estresse, né? Porque elas têm hipertensão, elas têm problema cardiovascular, então elas não podem ficar se estressando o tempo todo, né? Porque faz mal. Então, a gente tinha uma intervenção que a gente testou nessas mulheres. E aí, a gente publicou artigo, né? Fez uma coisa bem documentada, assim, para poder ter esse avanço desse conhecimento, né? E aí, eu também fiz estágio em psicometria. Teve uma época, assim, que eu
comecei a gostar muito de psicometria, que é uma parte que mistura psicologia e estatística, testes psicológicos, né? Como se faz os testes, como se corrige, quais são as pessoas, né? Que o teste funciona melhor, o teste não funciona tão bem. Enfim, é um mundo, assim. E aí tinha um professor na UFRJ que também estudava isso. E assim, foi bem meu mentor nisso, o Bruno Damasio. E aí isso me fez querer estudar mais, assim, né? Essa parte mais técnica. E aí eu fiz o mestrado, fui pro mestrado na PUC-Rio. Que é mestrado também em psicologia clínica. Psicologia clínica, né? E a PUC-Rio, porque assim, não tinha esse professor, ele tinha acabado de entrar na UFRJ, então ele ainda não podia me orientar. Então eu fui tentar na PUC-Rio, porque tinha uma professora que seguiu uma linha parecida ali. E a PUC-Rio, ela não cobra mensalidade, né, na pós-graduação. Então tinha, né? Sim, apesar de ser uma faculdade particular, né? Sim. Mas ela tem esse diferencial na pós, né? E aí eu passei no mestrado, consegui passar com bolsa, né? Então já tava tudo certo, né? Então eu continuei no Rio de Janeiro. E aí depois, e no meu mestrado eu tava estudando ainda essa parte mais de psicometria, de psicologia científica, epistemologia científica dentro da psicologia, intervenções baseadas assim, em evidências científicas, né? Tava estudando esse campo. Só que aí no meio do meu mestrado eu decidi que eu queria estudar substâncias. Por quê? Então, foi um evento pessoal, assim. Eu fiz uma viagem para a Amazônia em 2017. E lá, assim, eu tive uma experiência fantástica, assim. Uma abertura quase espiritual mesmo, assim. Sem o uso de nenhuma substância, assim, nada. Não foi? Você não tinha usado nada? Não, a gente ficou, assim, 15 dias num barco no meio do rio Tapajós. Sabe? Nem precisa usar nada, né? Porque a Amazônia, tipo… Sim, estar uma energia. Ali já é um trânsito. Exato. Só de você sentir a importância daquele lugar. E a água pra forte, todo lugar. Água, nossa, aquela Amazônia paraense, né? Muito incrível, assim. Foi uma experiência muito divisora. E aí, nesse momento, eu senti que eu tava muito na academia técnica e pouco na vida real. Não que não seja real, né? Mas na vida imediata de ajudar pessoas, né? E aí, naquele momento, eu falei, nossa, eu queria ajudar pessoas. Talvez até voltar aqui, morar na Amazônia, ajudar os povos ribeirinhos, que a gente teve bastante contato. Tem muitos projetos sociais lá que trabalham, né, dessa forma. Eu pensei em ficar um tempo lá, enfim. Aí eu voltei pro Rio com isso na cabeça, assim, de que eu precisava fazer uma especialização clínica para me dar mais força nessa parte clínica. E aí foi quando a PUC-Rio reabriu, assim, depois de mais de 5 anos fechado, sei lá, o curso de especialização em dependência química. Que é um curso super forte, histórico, assim, da PUC-Rio. E aí eu resolvi fazer, assim, no meio do mestrado, louca, né? Tipo, como se eu não tivesse trabalho suficiente pra fazer uma especialização. Que você gosta bastante de estudar. Gosto. Agora eu tô mais tranquila, mas naquela época eu era bem ratinha de biblioteca, assim. Sim. Tava sempre querendo estudar, aprender. Uma fome voraz de conhecimento. Sim. E essa coisa muito, né, de você precisa ser alguém, você precisa fazer algo na vida, né? Uma criança que cresceu, assim, com essa coisa de… Não, você tem que fazer faculdade, porque ninguém da sua família fez, tá todo mundo ferrado. Então, você vai fazer. Sim. E os estudos são a salvação. Então, acho que eu carreguei muito disso, assim. A educação como, né, uma saída de sucesso mesmo, né? Sim. Um caminho de sucesso. Uma prosperidade, né? Uma oportunidade aí de prosperidade. E aí fez essa especialização em dependência química. Fiz, e eu pirei, assim. Pirou? Pirei, eu se apaixonou? a área. Tipo, comecei a ter… Conheci os psicodélicos. Adorei, assim, essa parte de alteração de consciência. Os psicodélicos são colocados nessa mesma… especialização? Sim, então, porque assim, na verdade, o curso ele tem esse nome porque ele realmente é voltado mais para você, né, estar apto a tratar pessoas com problemas relacionados a abuso de substâncias. Mas a gente tem muita base de neurociência das substâncias, né, de alteração de consciência,
né? Porque você precisa entender também desse lado, né? Não basta só entender o que funciona, o que não funciona pra pessoa parar de abusar, né? Sim. Você tem que entender o que causa a substância, por que a pessoa tá fazendo uso, qual que é o barato que ela tem, né? Então, a gente tem essa base forte de neurociência, de psicologia cognitiva. E aí, tinha um professor, que inclusive virou meu orientador no doutorado, que ele deu essa parte mais de alteração de consciência, de psicodélicos. E eu achei muito interessante, assim. Né? E aí eu tinha acabado de voltar da Amazônia. E eu falei, nossa, a ayahuasca, assim, é a substância, né? Do Brasil tem isso. E é uma coisa amazônica. E eu vou estudar isso no doutorado. Aí eu cismei que eu queria estudar isso, assim. Mas você não tomou? Naquela época eu não tinha tomado. Eu fui tomar depois, mais recentemente, numa situação totalmente inusitada. Mas você primeiro desejou estudar antes de experimentar. Sim. E aí, enfim, tenho esse professor, né? Eu conversei com ele sobre a gente fazer esse projeto de estudar essas substâncias numa linha voltada mais para autoconsciência, que tem a ver com o laboratório de pesquisa dele, né? E, enfim, ele estuda, assim, falta de autoconsciência em doença, sabe? Quando a pessoa tem uma doença, mas não tem consciência da doença. E aí, estudar psicodélicos seria uma forma da gente poder acessar também esses conceitos, né? De autoconsciência, de consciência, né? Pra gente poder… Mas como uma pessoa tem uma doença e não tem consciência da doença? Por exemplo, pessoas com doença de Alzheimer, por exemplo. Que ela vai esquecendo e ela… Muitas vezes ela não tem… Tem pessoas que, né, ainda preservam um tipo de consciência. Mas geralmente são pessoas que não têm mais consciência, até porque esquece, né? Esquece tem que uma tá doente, perda de memória. Ou então, alguns transtornos psiquiátricos, tipo esquizofrenia, ou um transtorno bipolar, assim, muito grave, que a pessoa acha que ela tá super bem, na verdade, mas ela tá tendo vários prejuízos e ela não percebe, né? Então, seria essa consciência, assim. E aí, até então, ele estudava a autoconsciência por meio desses transtornos, né? De populações clínicas. E aí, eu cheguei falando, não, vamos estudar, então, algo que permita que a gente vá e volte, né? Nessa questão da consciência, né? Porque altera e volta. Então, a gente consegue fazer até um experimento. Que talvez seja a grande diferença, né? Entre as pessoas que ficam e que tem algum diagnóstico. Que tem uma alteração de fato. Uma alteração de fato, né? E que talvez precise de uma intervenção, né? Essa ajuda, terapia e atendimento. E no caso das pessoas que vão e voltam. Exato. Mas aí você começou a estudar ayahuasca no doutorado, então? Então… Foi só ayahuasca? Psilocibina, principalmente. Psilocibina. Psilocibina, que é o princípio ativo dos cogumelos, né? E você também não tinha tomado cogumelo? Não, ainda não. Não aguento. As pessoas, os nerds estudando sem nunca ter tomado. Maravilhoso. Porque é isso, porque vai vindo informação de todos os pontos de vista. Sim. Não, mas assim, eu acho que você ter a experiência é importante. Muito, né? É uma experiência antropológica. Não tem como você falar só da teoria num caso desse tão visceral. Não, e ainda mais estudando consciência e alteração de consciência, que é uma coisa inerentemente em primeira pessoa. Não tem como, né? Então, assim, eu posso estudar isso de diversas formas objetivas. A gente tem escalas pra medir, questionários. A gente acabou de publicar um artigo sobre isso. Eu vi no seu Instagram que esse artigo acabou de ser publicado, que foi… que tem em português já, nessa pesquisa. Sim. Eu quero saber, peraí, mas vamos. Aí, doutorado, psilocibina. Psilocibina e ayahuasca. Porque assim, a gente tinha a ideia de fazer um experimento, né? Testando, comparando os efeitos na autoconsciência, né? Dessas substâncias. E aí também tivemos… depois, a gente desenvolveu também outros projetos terapêuticos mesmo, né? De testar o potencial terapêutico, como vem sendo testado, né? No Brasil e no mundo. E foi aí, legal? E rolou? Não, então, aí a gente começou esse projeto em 2018, no meu doutorado. No primeiro ano, eu fiquei só escrevendo o projeto. Porque você tem que ter autorização da Anvisa, autorização do Comitê de Ética, de tudo, assim. É muito burocracia, né? Muita burocracia. Então, a gente conseguiu a autorização da Anvisa, do Comitê de Ética. O projeto ficou muito bom, assim, muito legal. Tipo, muito cuidadoso, né? Porque é uma questão muito delicada, né?
Acho que toda pesquisa com seres humanos já é delicada. Com certeza. Né? Acho que você já tem que ter muita ética. E na época também eu estava participando do comitê de ética da PUC, assim, como parecerista, porque eu acabei me envolvendo na associação de pós-graduação, de APG, e aí eles precisavam de representante dos alunos. Enfim, eu acabei indo. E aí foi muito útil para mim também ter essa inserção, porque acho que fez a gente fazer um projeto ainda mais cuidadoso. E aí a gente conseguiu as autorizações, mas acabou travando nessa questão da importação da substância, que é uma burocracia surreal, assim. É surreal, assim. É muito fácil você começar a achar que, na verdade, ninguém quer que você faça o projeto, porque é uma burocracia, assim. E aí não aconteceu, então? Ainda não, mas vai acontecer. Não vai acontecer, mas por causa da importação da substância? É. A substância que, no caso, é um fungo e um chá de uma planta e um árvore. A gente não pode, por exemplo, comprar um cogumelo aqui de um produtor brasileiro, né? Que a gente sabe que existe. Sim. Mas não é legalizado, né? Então a gente precisa importar a substância lá de fora, de lugares que são legalizados. Uhum. E a ayahuasca, na verdade, a gente queria fazer inicialmente com a ayahuasca liofilizada, que fala. Ah, é? Não era com chá? Não. É tipo uma cápsula, né? Você acaba fazendo uma cápsula. Mas enfim, aí também por conta dessa questão de Anvisa, de demora, né? Porque a gente conseguiu financiamentos que também tinham prazo. E aí todos os prazos tiveram que ser cada vez mais estendidos. Aí a gente optou por fazer só o chá, ou só a psilocibina, enfim. Ainda estamos em… Ainda tá acontecendo. Tá acontecendo. Mas você tá fazendo um pós-doutorado? O doutorado ficou em suspenso? Não, o doutorado eu finalizei. Na verdade, eu fui estudar outras coisas, né? Já que o projeto não ia sair, eu precisava ter um doutorado. Sim. Aí a gente foi estudar os efeitos subjetivos dessas substâncias. Na verdade, da psilocibina, perdão. Só que de um ponto de vista dos usuários. Né? Então, existe uma base de dados global, assim, que se chama Erowid, que é um site que as pessoas colocam seus relatos de experiências com psilocibina ou com qualquer outra substância, assim, tem todas. Ah, é? É bem interessante. É um site que qualquer um pode acessar? Sim, é anônimo e tal. A única desvantagem é que tem que ser em inglês, né? Porque é global. Aí a gente pegou o site ele categoriza, né, os relatos, assim, tipo assim, situações que deu tudo errado, situações que a pessoa ficou com algum problema de saúde. E aí inicialmente a gente avaliou só os relatos de situações que tinham desfechos negativos, assim. Tipo que desfechos tipo negativos? Isso, problemas de saúde, ou tem uma categoria que eles chamam de Train Wrecks and Trip Disasters, tipo assim… Descarrilhou tudo, deu tudo errado na sessão. E aí a gente queria entender, né? O que as pessoas falavam, se existiam coisas em comum nesses discursos que poderiam ter levado para esse mesmo desfecho, que a pessoa que estava relatando considerou negativo, né? E foi bem interessante, porque a gente fez uma análise dos textos, assim, com um software mesmo de análise de texto, com correlações estatísticas e tal. E a gente viu, por exemplo, que essas situações em que dava tudo errado… Degringolou, a gente chama. Degringolou, exatamente. Não. A gente viu que elas estavam muito relacionadas a distorções cognitivas, tipo bad trips, provavelmente. Né? Então, na verdade, você acha que você tá passando mal, você tá tendo uma bad trip. E aí você vai pro hospital, ou então você né, tem algum tipo de paranoia, e você chama a polícia, e esses termos, né, hospital, polícia, vão aparecendo nos relatos, né? E eles se vinculavam a essas distorções cognitivas assustadoras, né, que as pessoas falavam. Tipo, então eu tava aqui na minha onda normal, de repente eu comecei a passar mal, senti uma coisa horrível e isso tal. Enfim, aí a gente tirou alguns insights bem interessantes, assim, né, das situações. Tipo… naquela amostra, por exemplo, mulheres estavam mais propensas a bad trips do que homens. Ah, é? Essa parte de alteração mesmo mental, né? Tipo, ansiogênica, né? Porque, na verdade, a bad trip, né? Que muitas pessoas chamam hoje de experiência difícil, né? Que acho que é um termo mais apropriado.
ela é uma experiência que não necessariamente ela é algo que você vai carregar como ruim, né? Você pode ter um aprendizado. Ela pode ser desafiadora, mas ainda assim você gostar de ter, né? Exato. Valorizar aquilo que você viveu. Exato, ela, com certeza. Pode ter desfechos terapêuticos mesmo, né? Uma experiência desafiadora bem integrada. Então, mulheres têm mais experiências desafiadoras? Pois é, então, porque né, é como se fosse uma interpretação de uma certa onda ali que tá sendo ansiogênica, tá te causando ansiedade por algum motivo, né? Talvez as mulheres interpretem mais dessa forma ou sofram mais com isso, né? Enfim, não sabemos a explicação, né? Sabemos que naquele estudo a gente teve esse resultado. Sim. E aí a gente vai, na verdade, a gente vai discutindo os resultados. A gente vai, né, tentando entender, né, o que acontece com as mulheres que talvez elas possam estar tendo mais experiências de ansiedade naquele momento do que os homens. Enfim, é uma discussão social, né? Tô curiosíssima, quero participar. E que mais? Que insights mais, Bia? Por exemplo, pessoas que relataram que ficaram com questões de saúde ou até de saúde mental. Tipo assim, desenvolvi um pânico. Síndrome do pânico depois que eu tomei uma substância. A gente viu que a maioria das pessoas que falavam isso, elas tinham misturado com outras substâncias. Então não era só o cogumelo. Era cogumelo e maconha, cogumelo e álcool. Né? Então isso também vai já interação a favor do que a gente já sabe, né? Até na literatura científica, assim, que não é ideal você cruzar a onda. Você tem mais chance de ter uma ansiedade ou alguma coisa do tipo, né? Tem certas substâncias que elas não têm uma boa sinergia entre si, né? Enfim, tabelinha de redução de danos, né? Pois é. Que se mostrou também verdade naqueles relatos, né? Então, foi bem legal fazer essa pesquisa, assim. Aí a gente fez dos relatos negativos e depois a gente fez os desfechos positivos. E aí? Os desfechos positivos, por exemplo, pessoas que tiveram experiências místicas, elas têm mais… Mas nem todas tiveram experiências místicas. Nem todas. Mas é bem comum. Sim. É bem comum, principalmente em desfechos positivos, né? Vistos como algo que realmente fez muita diferença na vida daquela pessoa. E esse uso da psilocibina é, assim, geral. Não é só um uso recreativo, nem só um uso com uma intenção. Não. É um uso… qualquer coisa, qualquer assim, situação. que a gente pegou. Aí o pós-doutorado você fez também. E aí… É porque, assim, o meu doutorado foram 4 artigos, né? 4 estudos diferentes. Esses 2, um outro artigo teórico que a gente… fala um pouco sobre a teoria do Terence McKenna. Não sei se você… que talvez os psicodélicos tenham tido um efeito na nossa evolução enquanto espécie humana, né? Do nosso cérebro. E aí a gente… Fala um pouquinho Esse artigo, ele é um artigo bem teórico, assim. Ele não tá publicado ainda. Ele só tá publicado no meu doutorado. Sim. Então, se alguém quiser acessar lá, minha tese vai ler esse artigo. Mas não foi revisado por pares ainda, né? Em nenhuma revista científica. A gente discute, assim, como que essa teoria poderia ter sentido, assim, cientificamente. Então, a gente fala… a teoria é que o ser humano, ele em algum momento da evolução da espécie, né? Então, tô pensando em toda a nossa árvore, né? Ancestral. Em algum momento ele começou a usar psicodélicos e essa cognição alterada, ela moldou como a espécie foi evoluindo a partir de então, né? Grosso modo é isso. E aí se discute, será que moldou por alterações cerebrais mesmo, que aí foram passadas, né, de geração por geração, né? Será que teve alguma ou será que foi o social que mudou, né? As pessoas tomavam e aí mudavam as interações sociais. Exato. Então a gente discute isso nesse artigo. E se realmente seria possíveis essas mudanças. Se o ser humano, enquanto espécie, a gente sabe que a gente se originou na região da África, né? Tinha cogumelos na África naquela época? Tem evidências pra isso, né? Então a gente faz meio que um levantamento, assim. Provável que sim. Parece que sim. E sempre, ao longo da história da humanidade, sempre se usou alteradores de consciência. Pois é. Né, em termos de registros, a gente sabe que sim. Inclusive os registros arqueológicos, né? Porque tem muitas situações
né, de alguns estudos assim que mostram que certas pinturas nas cavernas eram feitas em lugares com uma acústica melhor, né? Então isso dá um indício de algum ritual, né? E os seres que eram pintados nas cavernas, né? Tem muita figura com cogumelos, né? Tem muitas figuras assim totalmente alteradas, e aí você vai ver tem vários cogumelinhos, né? Então tem essas evidências também simbólicas, né? Que é, enfim, um uso assim muito, muito milenar. E, ao mesmo tempo, né, a partir da história escrita, né, em diante, a gente tem diversos registros, né, de populações que usaram alteradores de consciência de várias formas, né? Sim. Flores, fungos, animais. E aí, você falou 4 artigos do seu doutorado. Faltou um, né? Ah. Esse que faltou é de uma escala, justamente, pra medir. E fiquei muito curiosa. Explica, por favor, tudo. Como se a gente não soubesse nada. Tá bom. É difícil. Essa escala do meu doutorado, ela mede dissolução do ego. Que é esse fenômeno, né? Que acho que você já tá familiarizado, talvez, com esse conceito. Eu um pouco, mas acho que a gente tem que contar que as pessoas que estão ouvindo, algumas provavelmente nem tiveram nunca nenhuma experiência. Sim. E assim, é difícil, né, de entender isso. Porque é como se você tomasse a substância e você sentisse que você não tem mais um eu. Né? Um eu sólido. Esse eu que a gente tem normalmente. Coisa do corpo, né? Não só do corpo, mas da mente também, né? Porque você sente uma conexão com o universo, com um todo, né? E aí você… E essa escala era justamente para entender o que é isso. Que é um conceito que se fala muito na literatura da ciência psicodélica, né? Desde lá da década de 70, né? Aldous Huxley, né? Esses autores ocidentais que começaram a trabalhar isso, assim, né? E aí tem esse conceito que é uma coisa meio que universal, assim, né? Dos psicodélicos, que eles, em doses altas, eles são capazes de dissolver o ego. Só que assim, dissolver o ego… Não dissolve, né? Senão a gente não vai aqui. Exato. Mas tem essa sensação… Dissolução do ego, na verdade, é uma metáfora, né? Que a gente usa. Só que aí, quando a gente vai fazer um experimento, um estudo, a gente precisa de coisas um pouco mais objetivas, né? É muito doido, né, Bia? Porque assim, eu aqui, com a minha curiosidade, né, minha paixão pelo tema, mas apenas como uma usuária, né? Uma usuária de ayahuasca, já usei cogumelo também. Mas assim, no fundo, e a minha intenção, né, eu uso de forma ritualística. Então tenho muito uma relação com a espiritualidade muito grande. Você diz que vocês abarcam, né, todas as experiências. Mas no meu caso específico, é sempre com uma intenção espiritual. E eu adoro, eu sou fascinada, assim, por tentar entender as coisas. Mas no fundo, seguimos nós pretensiosos, sempre querendo entender algo que talvez não dê pra entender, né? E é muito legal, ao mesmo tempo que é legal, mas é sempre muito pretensioso, né? Assim, a gente tá querendo uma escala pra medir, é muito maravilhoso. Que é incrível, né? Porque é o poder intelectual. Realmente, você tá aí criando uma escala pra medir algo, porque como a gente tenta explicar, é tão difícil de explicar. Sim. Exato. Então, assim, a gente tá tentando juntar ferramentas, mas no fundo, somos sempre nós, seres humanos, querendo controlar coisas que nem sempre são controláveis. Mas conta da escala. Assim, isso tem uma importância, principalmente, né, se a gente vai falar de serviços de saúde, né? Pesquisa científica pra saúde. Você quer dizer que uma intervenção funciona. Sim. Você precisa de dados, né? Faz bem. Não pode ser, eu me senti bem. Exato. Até pode, tudo bem. Mas se sentiu bem, mas será que não é um placebo? Será que você não se sentiu bem porque talvez aconteceu uma coisa legal na sua vida nesse meio tempo? Será que você não se sentiu bem porque pela primeira vez você foi ouvido por um psicólogo? Então tem várias coisas que podem estar influenciando nesse sentir bem, né? E aí, quando a gente quer vender que uma intervenção de saúde funciona por si só, né? Precisa tem da que ser aquela comprovação, e não, sei lá, uma bala de farinha, né? A gente precisa de dados. E aí a gente precisa medir o imensurável, né? Psicometria. 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 E aí, vocês criaram uma escala. Na verdade, essa escala já existia.
Vocês adaptaram? É uma escala gringa. A gente adaptou pro Brasil, pra nossa cultura, né? Considerando todos os aspectos. E foi muito interessante, assim, porque a escala original, ela tinha uma estrutura que aqui ela se mostrou um pouco diferente. Então, a escala original, ela era tipo assim… inflação do ego, ou seja, coisas que aumentam o seu ego. E aí a gente tem, por exemplo, substâncias que inflacionam o ego. Cocaína, Sim. né? A pessoa se sente super Se sente poderosa. o máximo, melhor do que os invencível. outros, mais importante. E aí a gente tem as substâncias que desinflam, né? Que dissolvem o ego. Que são psicodélicos, por exemplo. Né? Que a pessoa se sente desimportante, conectada com o mundo, com a natureza, com a terra. Né? Assim, grosso modo. Sim. Elas podem causar essas sensações. Então, a escala original, ela tinha esses dois polos, né? A nossa escala, ela já mostrou que tem outras nuances, assim. Eu já vi várias nuances nisso aí. É. Porque eu já vi muita gente inflar o ego porque justamente ela sente essa partícula de Deus e aí ela acha que ela é entendeu? Que ela é escolhida, que ela é especial, que ela é melhor que o outro que não toma. Então, a gente viu exatamente isso, que é essa sensação e a cognição, na verdade, elas aparecem meio separadas. Então, a nossa escala, ela teve um terceiro fator, que é esse fator da confiança, da autoconfiança, sabe? Disso, né? Isso tem muito a ver com isso que você tá falando. Sim. Que é Quero uma responder. parte… Quero fazer parte Legal, da pesquisa. ótimo, bom saber. Vou te cadastrar na nossa lista de e-mails. A gente sempre tá precisando de respostas. E aí conseguiram manter essa… Sim, aí a gente validou a escala, publicou o Valid... estudo explicando isso, mostrando como essa escala se comportou dessa forma, recomendando que a escala seja usada com todos os itens originais, não só com os que eles acharam que eram só os itens de dissolução do ego. Né? Então, você usa todos para a estrutura fatorial fazer sentido. É porque eles tinham feito, tipo, metade para inflar e metade de desinflar o ego, né? Então, e aí eles pegaram a escala e fizeram só com a de desinflar. Falaram, esses são os itens de dissolução do ego, então a escala de dissolução do ego são só esses itens. A gente falou, não, é importante ter os outros também, porque eles trazem essas nuances, essas outras dinâmicas. E, enfim… É isso. Aí a gente lançou um outro artigo agora, publicou um outro estudo sobre uma outra escala, que já é uma escala para você medir muitos outros efeitos. Assim, uma escala enorme, tipo assim, 100 itens, 90 respostas, sei lá. E ela vai medir vários temas, assim. Tipo, ansiedade durante a experiência. Né? Que é quando essa sensação de dissolução do eu, ela fica meio aterrorizante, né? Porque é como se fosse uma morte. Né? O medo de morrer é uma coisa muito comum, né? Nessa experiência. Medo de morrer, medo de ficar louco. Né? Sim, são os dois grandes medos. Não voltar e morrer. Aí outro campo que é a escala média, alterações visuais. Né? O quanto você viu coisas, as coisas se modificaram. E tem determinadas pessoas que têm mais medo de morrer… E tem outras que têm mais medo de ficar louco. Sim, sim. Isso tem alguma… um porquê disso? Eu acho que é muito individual, né? Não sei, assim, não conheço dados de estudos ou que tenham associado, assim, com alguma característica, talvez, de personalidade ou alguma vivência, ou gênero, ou, enfim, qualquer outra coisa. Não tenho esse dado, assim, de cabeça, mas eu imagino que deva ser uma coisa mais individual da vivência mesmo das pessoas, talvez. Sim, e essa última escala grandona que você falou é para medir a experiência toda, psicodélica. Entender cada ponto, assim, cada alteração. Então, quais são as alterações são visuais todas as e experiências, sensoriais. Bia? Assim, com ayahuasca, com cogumelo, com… quando a gente valida essas escalas, a gente usa… a gente pega, né… respostas de pessoas que fizeram uso dessas substâncias. E aí a gente compara os scores, né? Então, qualquer substância, na verdade, que altera a percepção, a consciência, você já pode responder a escala. Sim, mas é dividido? Esse aqui… psilocibina Não. Mas assim, essa escala, ela é de estados alterados de consciência. Entendi. E as substâncias que costumam alterar mais a consciência são os psicodélicos, né? Que muitas pessoas chamam de alucinógenos, né? Exatamente por causa disso.
Mas existem outras substâncias que alteram a consciência, por exemplo, a maconha, né? Que não é considerado um psicodélico clássico, mas tem muitos efeitos psicodélicos, assim. Você também trabalha com cannabis? Você também tem uma experiência? Sim, sim. Conta um pouquinho da sua história. Na verdade, acho que todas as substâncias alteradoras de consciência, né? Eu comecei a me voltar mais para essa área da consciência mesmo, né? Da autoconsciência, de até assim, neurocientificamente falando, quais estruturas cerebrais que estão associadas a esse senso, né, de consciência. E aí a gente tem as alterações de consciência por cada uma das substâncias, né? Sim. Pela maconha, pela cocaína, pelo álcool, pelo cogumelo. Sim. E do ponto de vista da neurociência, a cogumelo, a ayahuasca atuam de uma forma benéfica no cérebro? Sim, assim, não para todo mundo. Não para todo mundo. Não para todo mundo. São substâncias que são consideradas seguras do ponto de vista toxicológico, né? Então elas não são tóxicas para o nosso organismo, né? A gente metaboliza bem, normal. Não costumam gerar muitas alterações assim clínicas importantes, né? Que podem representar algum risco, né? Algum risco cardiovascular ou alguma coisa do tipo, né? Então são seguras. Ayahuasca e cogumelo, no caso, né? Você tá falando bem especificamente. Que são LSD também. Também. Que são os psicodélicos clássicos, né? Que a gente fala, assim. Que eles atuam num sistema específico do nosso cérebro, né? Eles têm uma atuação bem parecida entre eles, né? Com algumas diferenças, porque são substâncias diferentes, mas é parecido. E aí, elas também não produzem dependência. Isso é chocante, né? Não produzem dependência, não tem evidências, assim, elas não… Até pode produzir tolerância no corpo, mas dependência, tipo abstinência, fissura, não produz. Só que assim, tem algumas pessoas que podem ter tendência a desenvolverem certos quadros, assim, com psicose, por exemplo, né? A gente sabe que tem transtornos psiquiátricos que tem muitas questões assim relacionadas à psicose, como a esquizofrenia, né, o transtorno bipolar tipo 1, né? Então, pessoas que têm esses transtornos, não é bom elas usarem essa substância porque agrava o quadro, né? E as pessoas que têm, por exemplo, um familiar muito próximo, né, numa primeira relação, por exemplo, minha mãe tem esquizofrenia, ou meu pai, ou meu irmão, também a gente acha que é um risco, né? Porque você… É genético. É genético, né? Tem bastante evidência de que essas condições, né, têm aí marcadores genéticos, biológicos. Então, você tá mais vulnerável do que pessoas que não têm esse parentesco próximo, né? Com alguém que tem um transtorno. Então, a gente não recomenda que essas pessoas que estão mais vulneráveis façam uso, porque elas pode desencadear um primeiro quadro, se você tiver predisposição, né? Não significa que você não desencadearia de outra forma, a gente não sabe. E nem que não vá desencadear em algum momento. Exato. E até se discute, hoje em dia, se realmente é a substância, né, em si, ou se é… A experiência, porque é uma experiência estressante, muitas vezes. Sim. E o estresse, ele desencadeia quadros de psicose em quem tem predisposição. Sim. Né? Mas tirando esse grupo, são substâncias muito seguras. São consideradas muito seguras, assim, né? Desse ponto de vista toxicológico. Desde positivos. Que você também… efeitos positivos, mas aí também… Do ponto de vista da neurociência? Sim. Mas você tem que ter aí uma integração, né? Não necessariamente na clínica. Uma psicóloga te atendendo, não. Mas você tem que ter uma capacidade de elaborar. De elaborar aquela experiência para não ser algo que você não consiga lidar, né? Pode ser uma experiência que te traumatize de alguma forma, porque foi muito intensa, porque veio algum conteúdo aí negativo para a pessoa, alguma ansiedade, né? Então é importante que você elabore essa experiência para… Não ficar só com essa emoção, né? Do estresse. Por que para algumas pessoas é muito mais difícil a experiência do transe do que para outras? Como você avalia isso como psicóloga? Olha, assim, primeiro, toda experiência é única. Toda. Inclusive de uma mesma pessoa. Né? Pode ser que a pessoa tenha uma experiência muito boa várias vezes, e aí um dia ela tem uma experiência muito ruim.
A gente tem, assim, algumas coisas que a gente sabe que podem ajudar a experiência não ser tão boa, né? Então, por exemplo, o setting que você tá, né? O lugar que você tá. São substâncias que são muito dependentes de contexto. Pelo contexto. Né? Então, se você tá num contexto, sei lá… É diferente você tomar um psicodélico no meio da cidade urbana, barulho, trânsito, estresse, gente gritando, e você tomar na floresta, né? Uhum. Então, é mais provável que você tenha uma experiência positiva na floresta do que nesse estresse da cidade, por exemplo, né? Uhum. Se você não estiver bem também no dia, assim, se você estiver mentalmente, né, sei lá, com alguma questão, ou bem fisicamente também, mal alimentado, Sim. né? Tudo isso pode influenciar você ter uma experiência ruim, assim. E às vezes a própria pessoa também, o que ela já passou, o que… Né, e tem uns vivências. aspectos, assim, muito fascinantes e intrigantes. Que, assim, uma mesma quantidade pode ser fortíssimo para uma pessoa, entendeu? Diferente dos remédios, né? Que a gente consegue chegar numa dose… A gente, digo, cientistas, pesquisadoras como você, enfim… Conseguem chegar numa dose… A ayahuasca, que é a substância que eu tenho mais intimidade… É muito difícil. Uma dose para uma pessoa pode não dar nada, e para outra pode ser algo absolutamente profundo, quase insuportável. Sim. Existe uma explicação para isso? É corpo, individualidade mesmo. É chocante isso, porque você fica… Não é só químico. Porque você tem o mesmo corpo, com o mesmo peso. Sim. E se uma pessoa… mas às vezes o metabolismo de um é diferente, né, do de outro. É isso, né? O que você carrega na tua bagagem mental importa muito. E ninguém tem a mesma bagagem mental. Ninguém. Nem gêmeos idênticos têm a mesma bagagem mental. Porque um vai estar olhando para um lado, outro vai estar olhando para o outro. Sim. Então, cada pessoa é única. E aí, por isso, né? Que cada experiência acaba sendo única também. Porque cada momento é único também, né? Ô, Bia, e o que mais? Que você tá… Então, nesse momento, o que tá acontecendo na sua vida? O que você tá fazendo? Você tá esperando? Então… Conta. E eu não falei de quando eu tomei, né? Eu quero saber. Eu tava só esperando você ver se você ia se tocar. Você estudou, fez escala antes de tomar? Não, isso não. Ah, bom! Isso não. Não. Inclusive, né, ajuda, né? Aquilo que a gente tava falando, da experiência em primeira pessoa. Que é… E tipo assim, eu já entrevistei algumas mulheres extraordinárias ligadas ao universo psicodélico. Algumas psicólogas, outras não, né? Os jornalistas, enfim. E é muito difícil você pesquisar, escrever ou falar sem você ter vivido, né? Ou é como se, imagina, servir a ayahuasca sem você nunca ter tomado. Não, é muito difícil. Não consigo… confiar numa pessoa que sirva algo que ela nunca passou. Sim. É muito delicado, né? Mas me conta, você estudou? Eu tive algumas experiências com cogumelo, principalmente. Foram experiências bem depois que você já tinha estudado, depois que você já tinha… na já verdade, tinha uma certa… ali no meio do caminho. Acho que foi na pandemia, na verdade, em 2020. Primeira vez que eu… na pandemia que a gente ficou em casa totalmente. Você já tava no doutorado? Eu tava. Doutorado, eu tava no segundo ano do doutorado. E aí começou a pandemia, e aí eu tava numa casa que era em Miguel Pereira, né? Lá é serra, tem muita natureza, um lugar bem propício. E aí eu resolvi ter essa experiência, foi muito bom, assim. Com cogumelo? Com cogumelo, foi muito importante pra mim, tipo, muito divisor de águas também. Sim. Tem várias coisas que eu tava… Até como pesquisadora, né? É isso. Sim, exato, com certeza. E aí eu tive algumas outras, assim, não muito, não sou, tipo, cogumeleira de… Mas aí eu tive outras experiências, porque também eu preciso de um tempo, assim, pra integrar a experiência, pra digerir, é muita ayahuasca coisa. Você também tomou? Tomei, mas a ayahuasca, eu não tive efeito, você acredita? Acabei de fazer a pergunta lá pra ela, sabe? A ayahuasca… E aí, qual é a explicação? Eu tomei num contexto muito específico. A gente foi para uma viagem no Acre, né, com um documentário, né, que estava sendo feito aí sobre psicodélicos.
E aí a gente fez essa viagem pro Acre com o documentário, né, sendo filmado e tal, pra ficar numa comunidade indígena do Acre. A gente ficou lá com o pessoal Yawanawara. E aí a gente fez um ritual com eles. E aí Não bateu. Não me deu efeito nenhum. E aí, cientistas? E aí? Contem pra mim, qual é a explicação disso? Não, e o líder lá da comunidade, momentos antes, né, no dia, assim, ele falou assim, não, porque a Uni, que é a entidade, né? Ela, né, a Ayahuasca, ela sempre te dá um presente. E eu fiquei com aquilo, pô, ela não me deu nada, cara. Esse foi o meu presente. Do ponto de vista científico, como pesquisadora, vocês abordam, ou como vocês lidam com a questão da espiritualidade. A licença para entrar em transe. Sim, sim. Vocês falam disso na pesquisa? Como é que é essa… A gente não fala disso. Vocês não levam em consideração? Não, a gente leva. Leva em consideração. Porque a gente não vai dar explicações desse nível, né? Porque existem várias crenças também associadas, várias entidades, várias… E aí várias formas de ver a mesma coisa, exato. né? Então a gente não pode pegar uma que a gente acredita como uma verdade, e explicar que exato. A gente tem que ser tipo… Na verdade, a gente quer saber o que não é verdade, né? Em termos científicos. Sim. Mas a gente leva em consideração o efeito que isso tem para as pessoas e para a própria experiência, né? Isso tem que ser levado em consideração. Não tem como não falar disso, de espiritualidade, de transcendência, falando de psicodélicos, né? Não tem como. Eu lembro que eu vi um documentário sobre o DMT, que ele falava muito isso, que ele tava num laboratório, né? Colhendo as informações das pessoas que tinham vivido a experiência. Que chegou um momento que ele começou a sentir um incômodo, porque era isso, assim, será que estou entrando em um lugar que não me pertence tanto, né? Sim. Tá explodindo, a experiência científica tá extrapolando, porque eles estão entrando num momento… Quase todos relatavam experiências profundas, espirituais. Aí ele falou, será que eu posso ir nesse lugar, né? Sim. Vocês também ficam nessa… Quando eu tive uma experiência com cogumelo que foi muito forte, que eu fiz assim, eu fui bem… De querer entender como é que são as ondas, né? Eu fui aos poucos, assim, eu fiz uma dose fraca, e na outra vez que eu usei, eu fiz uma dose moderada, e aí na outra eu fiz uma dose heróica. Que é 5 gramas? Eu usei 6, no caso. Interessante. E aí, enfim, eu fui pra outra vida, né? Eu voltei, tive uma experiência bem mística mesmo. Muito forte, Então, assim, pra mim, né, isso não tá no campo da ciência. Não tem explicação científica. E é difícil fazer uma escala pra medir isso. Existe mas escala possível, de experiências místicas. Isso. É difícil, mas é possível. Sim, a gente tem aí uma escala que é o Mystical Experience Questionnaire, que é questionário de experiências místicas para ser usado também em estudos científicos. Em estudos científicos com essas substâncias. E a gente tem, por exemplo, algumas evidências de que pessoas que têm mais experiências místicas, elas também têm mais desfechos positivos terapêuticos, né? Então é uma variável extremamente importante. Você só tomou ayahuasca essa vez? Sim, foi. Mas assim, eu tenho várias teorias pra isso. Me fala. Que é isso, assim, eu acho que a dosagem, acho que era fraca. Acho que a dose que eles usam lá é mais fraca do que em outros lugares. Por exemplo, no Daime, eu acho que é mais forte. Até você vê até pela coloração do chá, né? É um chá menos escuro, assim, ele é quase um café com leite, assim. O gosto também é bem fraquinho. E eu tomo antidepressivo. Isso pode cortar o efeito. Desde criança, adolescente, tenho depressão e ansiedade. E aí eu faço tratamento e isso pode diminuir a minha tolerância. Quer dizer, aumentar a minha tolerância para a substância que atua numa mesma área, né, do cérebro. Então, na minha concepção, eu acho que o fato de ser uma dose mais fraca e eu tomar o antidepressivo, né, fez com que meu corpo não processasse tanto assim quanto uma pessoa que não faz uso, né? Porque assim, eu também tava com tanto medo dessa situação. Gente, eu tava sendo gravada num documentário. Mas realmente era uma situação bem pois desafiadora. Não é?
Pois é. E aí, eu acho que eu fiquei meio que pedindo pra não me dar nada, sabe? Eu acho que eu fiquei, tipo… Porque no momento que eu senti que já tinha passado o tempo de dar alguma coisa e não deu nada… Você tomou eu uma tive única um dose? alívio, Tipo, no momento que eu vi que todo mundo já tava super introspectivo na sua… E eu tava aí com algumas… Sentindo o meu estômago, assim, Sim. diferente. Mas sabe quando você sente que foi o momento de dar alguma coisa e não deu? E aí eu senti um alívio muito grande. Aí eu falei, eu não vou tomar outra dose. Eu senti esse alívio, eu tenho que ouvir esse alívio. Eu tenho que entender o que tá acontecendo comigo aqui. Acho que eu não tô preparada mesmo. Sim. E acho que ela… Você entendeu dessa maneira? E eu acho que foi gentil pra mim não ter dado nada, assim. Eu entendi dessa maneira. Sim. E, Bia, vocês falam disso na pesquisa de vocês sobre a questão das limpezas. E algumas crenças, né, hipervalorizam a purga, vomitar, fazer limpeza. Outras têm uma visão que me incomoda muito, assim, meio higienista, tipo… se você tem… Como se você fosse vomita, Você tá você tem coisa ruim pra caramba pra botar pra fora. É verdade, né? Tem Que essa visão. Péssimo. Até porque eu sou uma Já pessoa que ouvi vomita muito. Então eu sou podre. Sua suja. E tem uma coisa do corpo, né? Eu acho também. Não sei se vocês, na pesquisa de vocês, falam das limpezas. Não, a gente não vai pra esse lado, assim. A gente fala só realmente das questões de alterações psicológicas, cognitivas. Mas tem muita pesquisa sobre isso. Sobre também como que isso se relaciona, né, com alterações subjetivas aí, né, mentais, enfim. Mas tem uma questão também bioquímica, né? Pois é. Corpos que são mais suscetíveis, né? Que quando tem contato com uma substância, ficam mais sensíveis e realmente botam pra fora, vomitam. Exato, e a gente tudo é alguma coisa que você precisava. São substâncias que atuam muito no sistema de transmissão de serotonina, né? Que é um neurotransmissor que tá muito presente no nosso estômago, no trato digestivo em geral. Entendi. Então tem essa associação também de que tá gerando ali modificações também no trato digestivo. Então talvez possa ser por isso também que as pessoas, né, e algumas pessoas são mais sensíveis. Algumas pessoas são mais sensíveis, né? Aí, novamente, as diferenças individuais do corpo. Entendi. O que mais, Bia? Tem mais alguma coisa que você queira? Dessa área? Da área que você quiser, de você. Não, você perguntou onde é que eu tô agora, né? Que eu não tô mais onde você está agora? No Centro Direito? Garota! Maravilhoso. Onde você está agora? Eu não tô mais na pesquisa agora, né? Eu tô colaborando, assim, pontualmente com algumas pesquisas, essas que eu iniciei, por exemplo. Que ficaram em aberto, que ficaram em aberto graças ao… né? Burocracia brasileira. Anvisa e tal. Mas aí eu também… Porque assim, a minha profissão até esse momento era ser cientista. Eu me sustentava com bolsas de estudo. E aí a bolsa de estudo no mestrado e no doutorado, por exemplo, é dedicação exclusiva, que eles falam. Você não pode fazer outra coisa. Você não pode ter outra fonte de renda, né? Não pode ter vínculo empregatício. E assim… E é muito precarizado, né? Na minha época de mestrado, a gente recebia uma bolsa que era um salário mínimo, praticamente. Só que um grande desestímulo a pesquisa totalmente. no país. Não, né? e elitiza a pesquisa totalmente. Pois é, porque você não pode nem trabalhar. Que já é absurdo, porque você já tá ali pesquisando. Quem precisa de bolsa é quem não pode, né? Assim, geralmente, o que acontece é isso, que você fica, né, com a academia totalmente elitizada, com pessoas que já têm uma condição, já têm uma casa, já têm uma família, e aí fazem pesquisa. E quando recebem bolsa, também não faz tanta diferença ser uma bolsa né, de R$1.500, como era na minha época. E assim, R$1.500 é difícil, né, pra morar no Rio de Janeiro, trabalhar todo dia, ainda ter que ter computador, né, ter que ter as coisas pra fazer pesquisa, enfim. Mas era a minha profissão até o momento. Eu vivi de bolsa durante muito tempo, né, essa última década inteira, né, tanto na graduação, na pós… E aí no doutorado também, e aí isso meio que me produziu um certo burnout, assim, sabe? Porque também, né, como a gente foi muito ousado, né, em querer pesquisar isso,
E aí a gente começou a não conseguir tirar o projeto do papel. Então é um estresse, né? Muito triste você produzir e não ver o resultado do seu trabalho. Não ver isso sendo valorizado. É adoecedor não recebendo dinheiro por isso, não sendo recompensado, né? Chega uma hora que você começa… Eu comecei, assim, a ter uma síndrome do impostor bizarra, assim. De nada que eu fazia eu achava que era bom. Tudo eu achava que tava ruim. Tipo… Sei lá, foi realmente um período que eu parei e falei, não tem como mais eu continuar. É muito tóxico pra mim, eu não sou recompensada, eu não sou herdeira, não tenho uma grande estrutura, principalmente financeira, que me dê uma segurança, né? Então, e aí eu resolvi me dedicar só à clínica mesmo. Porque eu sempre fui psicóloga clínica, eu fazia, assim, uns atendimentos mais residuais durante esse período, né? Porque por conta da dedicação exclusiva você não pode ter um outro trabalho. Mas como pra mim é importante, né? Para o próprio conhecimento, pra minha própria formação, né? Por ser psicóloga e por trabalhar com isso, era importante eu ter atendimentos, né? Então, eu continuei com distanciar alguns… demais, né? Da vida prática da sua profissão. Exato, e isso, inclusive, tem uma cláusula que quando você tem essa necessidade, por exemplo, professores que têm que dar aula… É verdade. Né, pra treinar. Aí você pode, mas era muito residual, assim. E aí, nos últimos 2 anos, depois que eu fiz meu pós-doutorado… Você tá… Eu virei só consultório e online, clínica. é isso? E eu tô amando, assim, eu tô adorando. E porque a gente também acaba sendo mais recompensado financeiramente, né? Sim. Óbvio. E aí, e eu também saí um pouco desse ambiente de hiperprodução, que você tá o tempo todo se sentindo culpado por não estar escrevendo, não estar produzindo. Nossa, que loucura. Não estar pensando, né? Então, a todo momento você tá trabalhando. Seja fisicamente ou seja na sua cabeça, né? E cobrança, porque não tem limite a produção, assim. E que grande pegadinha, né? Do capitalismo, Muito. Te deixar culpado o tempo inteiro. Pra quê? Pra você ficar lá produzindo, né? E aí, só que você produz e ainda o seu trabalho nem sai do papel. Ainda mais no seu caso de estresse total, de não conseguir nem ter a pesquisa. Exato. E aí eu também comecei a ir mais pra área da divulgação científica e popularização científica. Que é muito amo. Legal, que é tipo… levar pras pessoas normais, né? De fora leigas, da academia. Né? Leigas. Normais, até porque ninguém é. Mas assim, não, realmente, se tem gente que não é normal, é na academia. Não, nenhum cara. Cadê? Me mostra, nunca conheci. Mas aquele livro, né? Agora, e aí você, o quê? Democratizar a pesquisa científica? Não, eu gosto de comunicar mesmo, assim. Através do porque quê? assim, durante a pandemia, né, eu entrei num estado que as pessoas chamam de cronicamente online, né? Que é você ir pra internet e ficar lá, né? E eu fiquei muito assim na internet. Comecei a gravar lives pra falar dos assuntos. Eu fui no programa do Chico Barney pra falar de reality show, sabe? Aí também… de reality show nada a ver com… reality show, nada a ver com psicodélicos, com nada. Você até pode fazer uns links aí de alteração de realidade. Pois é. Mas assim, aí eu fui pra essa área também. Comecei a ter muito interesse nessa coisa da mídia. De como também você cria um novo self pra mídia. E isso tem muito a ver com consciência, com essas coisas que eu estudo. E aí eu comecei também… Sempre gostei, né, de dar palestras, de dar aula. Eu adoro dar aula. Acho que dá pra falar que eu fico falando dá pra ver que eu fico falando sem parar. E aí pela internet, eu pude me dar um pouco mais esse… Sim, você era uma cientista influenciadora. Mas eu pude me comunicar mais com as pessoas, né? E aí é engraçado, porque muita gente chegou, assim, pra mim pelo reality show, porque eu ia no programa do Chico Barney, que é famoso. Exato. Você ia falar de Big Brother? De Big Brother, Fazenda, tudo. De Férias com o Ex. Mas do ponto de vista da psicologia clínica? Do meu
meu ponto de vista pessoal. Só a sua assim. opinião. É, só minha opinião. Que é maravilhosa. Só que eu porque adoro. eu acabo sendo psicóloga também, né? Então a gente é meio que psicólogo o tempo todo. É muito difícil sair desse papel, né? De analisar as coisas. Até que eu que não sou. Exato, todo mundo é pouco, né? E aí eu ia lá e tal. E aí as pessoas chegavam pra mim no meu perfil, viam também que eu trabalhava com psicodélicos. E ficavam tipo, meu Deus, fala sobre isso também. E aí virou o meu emoji, virou um cogumelo. Mas como você foi parar no Chico Barney? Eu estava cronicamente como a nerd online. Pós-doutora. Plot twist. Não, plot twist. A nerd pós-doutora, rainha da Alemanha. Dos 7 reinos. Foi parar no Chico Barney falando de reality show. De Big Brother Brasil. Como? Então, estava cronicamente online. Cronicamente online, adorei. Eu sempre tive um fascínio por reality show. Porque é psicóloga. Não tem como não ter. Todo mundo gosta de fofoca, mas… mas fofoca é uma coisa… Fofoca é pesquisa científica. Exato. Nós psicólogos temos essa desculpa, né? Não, comunicadores em geral. Exato. Em geral. A gente precisa entender o que é o ser humano. E aí, até meu pai assistia em casa, assim, e eu já ficava, tipo, interessante, as pessoas convivendo. Aí na faculdade de psicologia, eu lembro que tinha um professor de psicologia social que falava: vocês deviam assistir o Big Brother. Sim, então você já tinha esse fascínio. Eu já tinha esse fascínio. Só que aí na pandemia, virou todo mundo assistindo pessoas que estavam confinadas, né? Virou a meta, Sim. E aí, o Chico Barney abria essas lives e ele falava: se alguém tiver vontade de participar da opinião aqui, fala aí na DM que eu mando o link e tal. E aí, chegou um dia eu falei: eu queria dar minha opinião aí sobre Big Brother. Tinha várias opiniões. Tava vivendo aquilo, né? Até, acho que pra fugir da realidade da pandemia, né? Tava vivendo o Big Brother, fazendo festa junto com o Big Brother. Sim. Aquela coisa, acho que todo mundo passou um pouco por isso, assim, com alguma coisa, né? Foi o auge do sucesso dos reality shows. Justamente. Porque tava todo mundo desesperado por um pouco de vida. Exato. E aí foi assim que eu fui parar nesse mundinho. Ele te mandou o link e você fez vários, é isso? Eu participei e aí deu muito certo. Que legal. Aí ele me chamou de novo, aí eu comecei a ir sempre. Aí tinha sempre um grupinho de gente que ia sempre, que virou tipo o elenco, assim, do programa, sabe? Muito bom. Tipo, várias escadas que ele usava pra fazer piada. E aí foi isso, assim. E eu gosto, né, desse tema. Eu gosto de estudar essas performances sociais, né? Eu gosto muito de psicologia, assim. Eu falo que quanto mais eu sou psicóloga, mais eu gosto de ser psicóloga, sabe? Então, tudo isso me fascina, assim. E aí, isso me deu também um pouco dessa experiência, né? Porque eu comecei a falar muito sobre reality show, ser chamada em alguns lugares. E aí, eu comecei a querer também juntar as duas coisas, da psicologia com reality show, com as substâncias, né? Alteradoras de consciência. E aí, enfim, hoje em dia, eu falo, assim, sobre psicologia, sobre essas áreas. Vai dar palestras? Vou dar palestras, Em vários lugares diferentes. Vários lugares, assim. Por exemplo, teve a última palestra que eu dei… Quer dizer, a última palestra foi no Pint of Science, que eu falei de psicodélicos. Explica um pouquinho o que é o Pint of Science. Pint of Science é um evento mundial que acontece, né, num dia específico no ano, ou a cada 2 anos, não tenho certeza agora. Mas que são pesquisadores, cientistas falando sobre ciência em bares. Né? A galera lá tomando cerveja, ouvindo alguém falar sobre ciência. Então a ideia é que você fale da forma mais acessível possível. É pra ser uma conversa de bar mesmo, literalmente. Sim. E aí esse evento maravilhoso, eu fui falar de psicodélicos lá. Mas antes disso eu tinha dado uma palestra numa batalha de rima que tem aqui no Rio de Janeiro. Que foi uma… É o slam? Não, chama Batalha do Coliseu. É uma batalha de rima super grande, acho que é uma das maiores do Brasil, que tem ali no centro da cidade. E você foi dar uma palestra Então, sobre… eu fui dar uma palestra porque eles tiveram ali algumas percepções, né? Umas questões que eles sentiram a necessidade de falar sobre relacionamentos entre adolescentes e adultos, né? E sexismo, né? Essas coisas, assim… enfim, como eu trabalhei durante muito tempo na área de dependência química, a gente acaba pegando muitos casos que trazem essa questão de sexual, de abuso, né? Porque são áreas que se tangenciam muito, né? Sim.
E eles também precisavam, né, de alguém para falar sobre isso, assim, né? Porque produção cultural é meio que tudo para ontem, né? Então a gente precisa de alguém para falar. Eu acabei, né, eu tava próxima lá e me chamaram para dar essa palestra sobre a importância, né, de ter esse cuidado, né, em ambientes que tem essa integração entre crianças e adultos, adolescentes e adultos, né, explicar um pouco o que é a sexualidade na adolescência, por que você tem prejuízos, né, quando um adulto se relaciona com uma adolescente. Né? Então, foi, assim, muito especial pra mim. Sim. Porque foi na rua, sabe? Nossa, com pessoas que jovens, assim, super prestando atenção num tema super sensível, né? E tendo que falar numa linguagem muito acessível, né? Então, pra mim, o meu norte atualmente é um pouco esse, assim. De falar pras pessoas da rua, da vida… Sabe, sair da academia mesmo. Eu acho que eu já fiquei muito tempo lá na Torre de Marfim. Abduzida, Agora eu tô me ressocializando. Você quer ir pra rua. Eu quero voltar pra sociedade. Sim. E é isso. Então, atualmente eu tô mais nessa… Sim. Mais como psicóloga clínica mesmo. E divulgadora, né, de ciência, assim. Não que eu vá deixar de ser a cientista. Claro. Porque não tem como. Não vai deixar. E eu gosto, tal, de pesquisar. Mas não vai ser mais a minha ocupação principal, assim. Pelo menos por hora. Entendi. Ai, Bia, adorei. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Espero que dê tudo muito certo pra você. E aquela pesquisa que tá pendente também. Que a gente tenha espaço, né? Sim. Pra desenvolver, pra levar tudo muito a sério. Que eu sei que tem profissionais incríveis como você. Obrigada. Que se dedicaram, né? Tomara que ande. Que a burocracia pare de atrasar a gente. É bem complicado, porque a gente fica realmente meio atrasado, né? Sim. Em relação ao resto do mundo. Porque o mundo todo tá, né? Debruçado quase assustadoramente sobre esse tema, né? Exato. E nós somos um país que… psicodélicos, né? Sim. Temos psicodélicos aqui. Usamos, né? As pessoas fazem uso. Sim. Né? É importante. Muito. Obrigada por ter vindo. Parabéns. Eu que agradeço pelo convite. Adorei te conhecer. Adorei te conhecer também. Conte com o programa. Adorei o trabalho que você faz. Muito bonito mesmo, assim. Muito, muito importante, muito significativo. Fico muito feliz de ser uma mulher e vir aqui. Ai, eu tô feliz também que você tá aqui, tá? Conte comigo, com Obrigada. Senta Direito Garota. Tamo juntas. Obrigada por tudo. Beijo, gente. Beijo. Senta direito, garota.